eu sou o professor Ângelo Cortellazzo. Essa é a segunda aula da disciplina de Células e Tecidos do curso de Licenciatura em Biologia da Univesp. E hoje nós vamos falar sobre carboidratos e lipídios, e eu começo já com carboidratos, que o nome, na verdade, se origina da ideia de que seriam carbono hidratado, né? Átomos de carbono com moléculas de água, formando compostos aí chamados inicialmente de carboidratos, mas que por terem características normalmente muito adocicadas, né, receberam também o nome de sacarídeos, né, sacaram, receberam o nome de glicídios também, que representa glicos, né, doce em grego, e também normalmente se fala em termos de açúcares, mais popularmente. Então, carboidratos, sacarídeos, açúcares ou glicídios são sinônimos do mesmo grupo de substâncias que são formadas por estruturas monoméricas mais simples, que eu chamo de monossacarídeos, que quimicamente são polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. Lembrando, hidroxila lembra álcool, né? Então tem vários álcoois. E aldeído é a C-O na ponta da cadeia ou a C-O no meio da cadeia, como vimos aí nas funções orgânicas na aula anterior. Em geral, eles têm sabor doce, e daí o nome, né, de açúcares, de glicídios, de sacarídeos. Os monossacarídeos se combinam 2, 3, 4 e formam oligosacarídeos, que são açúcares com 2 a 20 monômeros, monossacarídeos, né? E que, portanto, podem ser quebrados, né, em monossacarídeos. E se essa polimerização for maior do que 20, eu tenho então os polissacarídeos, que têm de 20 até milhares de resíduos de monossacarídeos. E se o monossacarídeo for de um único tipo, eu tenho um homopolissacarídeo. E se ele for de tipos diferentes, eu tenho um heteropolissacarídeo. Porque se o monômero for o mesmo, homopoli, se for diferente, heteropolissacarídeo. Bem, o açúcar, o monossacarídeo mais abundante na natureza é a glicose, né? E a glicose é um açúcar com 6 carbonos, é um aldeído, a C-OH aqui na ponta, e tem hidroxilas, garantindo então a definição. É polihidroxialdeído, tá? E essa molécula está representada aqui, vejam a fórmula, C6H12O6. 6 carbonos e 6 águas, né? Cada água é H2O, multiplicando por 6 dá H12O6. Daí, então, reforçar o carboidrato. Eu coloquei aqui a fórmula plana, sem me preocupar com o ângulo correto das ligações. Mas nós vimos já anteriormente que os ângulos para simples ligação são de 109 graus e para dupla 120 graus. Então, se eu respeito essa angulação, eu vou ter uma coisa mais ou menos assim. A molécula não é retinha, ela é toda retorcida. Além disso, as ligações simples, elas possibilitam que isso gire nas pontas, né? Então eu tenho esta molécula de glicose, ela é muito mais realista do que esta molécula de glicose. E mais do que isso, como eu tenho a hidroxila do penúltimo carbono muito próxima desse oxigênio, ele acaba sendo atraído, o hidrogênio acaba sendo atraído por esse oxigênio e ciclizando a molécula. Então vejam, o hidrogênio pula daqui para cá, essa dupla ligação se rompe e liga a molécula aqui. Então uma coisa que era aberta, fica uma coisa cíclica, uma coisa fechada, tá? Essa característica, vamos ver de novo, ó. Aqui a glicose aberta, né? Só que aqui a posição desses átomos aqui está diferente, porque isso, como eu falei, está girando. Mas o fenômeno é o mesmo. Esse oxigênio atrai esse hidrogênio, aqui não dá para ver, mas é lá para trás, né? Que no quadro aqui é um plano, e isso origina, então, uma molécula cíclica, que é uma estrutura mais estável do que essa estrutura. Então é uma reação de equilíbrio, mas eu tenho muito mais glicoses fechadas do que abertas. A forma fechada é mais estável. E quando fecha, pode fechar com a hidroxila voltada, estão vendo aqui, parece uma cadeirinha? Voltada para cima ou para baixo dessa cadeirinha, ou mais ou menos na mesma direção dessa espreguiçadeira, que acho que vai ficar melhor vista no próximo slide. Ou, em outras palavras, a ciclização de um açúcar leva à formação de 2 isômeros, quer dizer, 2 compostos
exatamente com a mesma fórmula, mas com uma estrutura um pouco diferente. O que eu chamo de alfa-glicose e o que eu chamo de beta-glicose. Vejam se melhora aqui. Olhem a representação. A molécula plana, aqui a estrutura fechadinha, né, mais bonitinha. Estão vendo aqui uma espreguiçadeira, uma cadeirinha de praia, de piscina? Né? Aqui a hidroxila está mais ou menos no mesmo plano. Eu tenho a estrutura beta. Aqui a cadeirinha e a hidroxila está perpendicular. Eu tenho a estrutura alfa. Todos os açúcares com 5 e 6 carbonos, que são os mais abundantes, se ciclizam e podem formar, então, alfa ou beta estruturas. Tá? Outros monossacarídeos que vocês vão ouvir, não só na biologia, mas já tem contato aí na vida de vocês, galactose, xilose, frutose, adivinha onde que é bastante, onde ocorre bastante? Os nomes, aliás, são muito decorrentes de onde eles foram identificados pela primeira vez. Então, frutose nas frutas, né? Manose, que são outros açúcares importantes e bastante comuns aí na natureza. Os açúcares podem também ter a sua hidroxila substituída por carboxila, por fosfato, por amina e formar derivados de açúcares que vão ser importantes para modificar as propriedades que esses açúcares têm, se não tem esses grupamentos diferenciados ou se os apresenta. Então eu tenho açúcar carboxilado, aqui é uma glicose carboxilada, então é um ácido glicurônico, aqui uma frutose fosfatada e a frutose 1-fosfato, porque está no carbono 1, são detalhes que vocês verão depois em bioquímica, mas que na biologia celular, nas células e tecidos, nós estamos precisando ter esses conceitos básicos aí para que vocês depois se desenvolvam na disciplina. E os aminados, né, uma glicose com amina, então glicosamina. Os monossacarídeos, como eu falei, eles podem se combinar e formar disacarídeos, que já pode ser considerado um oligômero. Então, uma glicose, mais uma glicose. Adivinha por que está em amarelinho aqui H2O? Porque sai H2O, né, e junta esse oxigênio, gruda aqui. Então, olha lá, a glicose inicial e a glicose seguinte. Unidas, né, era uma alfa-glicose, tá? Então, unidas uma à outra, formando um disacarídeo. Tá? Uma terceira glicose entraria aqui, uma quarta e assim sucessivamente, formando um polímero ou um polissacarídeo. Vamos ver de novo? Perdão. Aqui é um disacarídeo, aqui o campo que vai fazer a reação, e os disacarídeos mais comuns, né, além da maltose, que é encontrada no malte, a celobiose, que dá origem à celulose, a lactose, que está no leite, né, a sacarose, que é reserva de muitas plantas, como, por exemplo, cana-de-açúcar, por exemplo. De novo, aqui eu coloquei uma beta-glicose, não uma alfa-glicose, mais uma beta-glicose, de novo, sai água e forma um dímero, agora chamado celobiose, e vejam, como aqui era beta e aqui era alfa, a estrutura geométrica espacial desse dímero é diferente desse. Tá? Isso vai ser importante, nós vamos ver em seguida. Essa molécula é mais angular, essa é mais linear. Tá? A consequência é que os polímeros formados por monômeros alfa são mais angulares. Os polímeros formados por beta-açúcares são mais fibrilares. E daí as propriedades físico-químicas deles, né? Um composto mais estrutural tende a ser mais fibrilar, porque tem mais resistência, né, para desempenhar um papel estrutural. Aqui eu vou ter papéis diferenciados, mas não estruturais. Tá? Nós vamos ver isso também já já. Vejam aqui uma polimerização de glicoses, né, que continua e forma um composto que é quase uma espiral. É o caso da amilose, que é um dos componentes do amido das plantas. Tá? É uma molécula bastante grande, tem muitos resíduos, mas ela não é ramificada, ela é só espiralizada, né? E a estrutura vista de cima é uma coisa mais ou menos assim. Já a quitina, que é formada por ligações beta, forma uma estrutura linear. Tá?
E a quitina é um açúcar que é presente, nós vamos ver, no exoesqueleto, né, de insetos, por exemplo. Ele tem um papel estrutural. A amilopectina, também um polissacarídeo ramificado, com ligações alfa, e presente tanto no amido quanto no glicogênio do nosso fígado. Principais polissacarídeos estruturais: celulose, que forma a parede celular das células vegetais, a quitina, que forma o exoesqueleto de insetos, ácido hialurônico, que forma a matriz extracelular dos animais. Todos beta-monômeros, tá? Que dão essa estrutura, então, mais linear. Os não estruturais, em geral, de reserva, eu tenho glicogênio, que é a reserva em animais, tenho o amido, que é a reserva em vegetais, e o amido é formado por dois diferentes polímeros. A amilose, que não tem ramificação, e a amilopectina, que é ramificada. Vocês vão ver detalhes, como eu falei, em bioquímica, mas é só para dar uma ideia, né, do que é um polissacarídeo, do que é um açúcar. Papel dos açúcares: manutenção e proteção da estrutura das proteínas, nós vamos ver isso mais para frente. Controle da embebição das membranas por água, quer dizer, a maior atratividade da água, porque são compostos bem hidrofílicos, né, bem polares, por causa de tanta hidroxila que eles têm. E intervenção nos fenômenos de reconhecimento da superfície celular. Uma célula reconhece a outra normalmente pelos açúcares que estão na sua superfície. Tá? Bom, o outro grupo de moléculas que eu quero apresentar para vocês são os lipídios. E os lipídios são moléculas que têm uma gama de estrutura bastante grande, mas tem uma coisa que os une: eles têm baixa solubilidade em água. Isso cheira molécula apolar, né? Porque tem baixa solubilidade em água, que é polar. Os lipídios, eles podem ter ácido graxo na sua estrutura, nós vamos ver o que é um ácido graxo, e formar grupos de lipídios que eu classifico como cera. Então, todas as ceras são lipídios, glicerídeos ou glicérides são lipídios, fosfolipídios são lipídios e esfingolipídios também são lipídios, e todos eles têm ácido graxo na sua estrutura. E tem lipídios que não têm ácido graxo na estrutura, que são os esteroides e os terpenoides, que nós vamos ver muito rapidamente também nos próximos minutos aí da aula. O que é um ácido graxo? É um ácido orgânico. O que é um ácido orgânico? C-O-OH. Mas tem uma cadeia hidrofóbica grande, ou seja, é uma molécula anfipática, né? Ela tem uma região apolar e uma região polar. Esta molécula, esta cadeia que ela tem apolar, quanto maior ela for, mais difícil dela fundir ou entrar em ebulição. Então, um lipídio com uma molécula maior tem ponto de fusão maior. E, normalmente, na temperatura ambiente, eles são sólidos e formam a maioria das gorduras. Tá? Um lipídio menor, ele tende a ser líquido e vai formar, então, não uma gordura, mas um óleo. Tá? Também a saturação influencia. Se eu tiver só simples ligação, o ponto de fusão é maior, há uma interação maior das moléculas. As duplas ligações dificultam essa interação, então diminui o ponto de fusão das gorduras ou dos óleos em geral. Aqui uma lista dos principais ácidos graxos aí, encontrados nos seres vivos. Né? Ácido mirístico tem 14 carbonos e nenhuma dupla, quer dizer, saturado. Ele funde e vira líquido a 54 graus. Quer dizer, nessa temperatura, ele é uma graxa, né? uma gordura sólida. Ácido palmítico, 16 carbonos, só simples. Esteárico, 18, araquídico, 20. Notem que, à medida que aumenta o número de carbonos, aumenta a temperatura de fusão, né? O que é normal. Mais massa para movimentar, para virar líquido. Palmitoleico, 16 carbonos e uma dupla no carbono entre o 9 e o 10. Menos meio. O palmítico era 63. Vejam como diminui. Uma insaturação já faz aí um abaixamento bastante significativo. Oleico, 18 com uma. Linoleico, 18 com duas. Linolênico, 18 com 3. E araquidônico, 20 carbonos com 4 duplas, menos 50 graus. Ele já é líquido. Tá? Uma curiosidade. Quando eu tenho duplas ligações, da última dupla até o final, a química acabou classificando os compostos
com a denominação ômega. Então, um ácido graxo, por exemplo, linoleico, tem 12 carbonos em 18. Então, faltam 6 para terminar. Então, esse é um ômega 6. O ácido linolênico, a última ligação é 15, tem 18. Esse é um ômega 3. Então, as gorduras que têm ácidos ômega 3 são ácidos desse tipo aqui. Ômega 6 desse tipo aqui. E esses ômega, está mais ou menos provado, tem estudos que demonstram, né, que esses lipídios, eles na verdade são lipídios essenciais, a gente não consegue fabricar, né, tem que se alimentar deles, e eles são importantes para garantir a prevenção, né, de algumas doenças, principalmente do sistema cardiovascular. Tá? Então, 15 é o que falta para terminar. Ômega 3, ômega 6. Ok? Mais curiosidade. Glicerídeos. Eu tenho, então, um ácido graxo e glicerol, daí o nome glicerídeo. Glicerol é um triálcool. Eu pego, adivinha o que vai formar aqui? A química, a bioquímica é muito simples, porque sempre, na dúvida, você forma água e junta o que sobrou que dá certo. Né? Olha lá, pego uma água e junto o que sobrou. Então, eu tenho glicerol e um ácido graxo ligado. É um monoglicéride, tá? E libera água. É uma molécula anfipática? É. Por quê? Porque ela tem essa estrutura aqui, esquemático, né? Ela tem essa estrutura, ela tem essa estrutura com as hidroxilas que garante uma polaridade muito grande nesta região aqui, que é uma região polar. E essa parte aqui, apolar, molécula anfipática. Aqui, eu posso pegar um monoglicéride, juntar um outro ácido graxo e obter um diglicéride. É uma molécula polar? É uma molécula anfipática? É uma molécula apolar? É uma molécula anfipática, porque tem uma região polar aqui e apolar aqui. E, finalmente, um diglicéride pode, combinado com ácido graxo, originar um triglicéride, que é uma molécula apolar. Não tem mais região de polarização. E, então, ela é muito pouco afeta a água. E, por conta disso, ela consegue se empacotar sem gastar água para ficar ao seu redor. Então, é a forma mais comum da gente guardar átomos de carbono no organismo da gente, é na forma de triglicéride, porque as gorduras, elas têm pouca água, ocupam pouco espaço, por incrível que isso possa parecer. Se a gente guardasse os nossos carbonos na forma de açúcar, nós seríamos muito maiores, porque teria muita água em volta. Né? Fosfolipídios são os lipídios que, a partir do diglicéride, ao invés de colocar um outro ácido graxo, colocam um ácido fosfórico. E origina, então, um ácido fosfatídico, né? Que é uma molécula anfipática. Região polar, região apolar. Por que eu estou frisando tanto isso de polar e apolar? Porque, na verdade, assim como os sabões, o sabão o que é? Um ácido graxo, é um sal de ácido graxo. Né? Por isso que eu pego gordura e soda cáustica, né? O NaOH, o Na vem aqui, o OH combina e forma água e dá um sabão. O sabão tem essa parte hidrofóbica que interage com a sujeira hidrofóbica e na hora que você destampa o ralo, vai a água, por conta dessa parte hidrofílica, arrasta o sabão embora com a sujeira também. Né? E eu represento essa molécula dessa forma aqui, como se fosse um cone. Né? E elas interagem com o medo da água. Se eu jogo essas moléculas na água, o medo da água faz com que elas coloquem só a parte polar em contato com a água e formem um agregado aqui de região apolar. Tá, bolinha de sabão, o que eu faço? Eu sopro, tem várias camadas, obviamente, e eu vou distendendo isso com ar no meio e água na região polar e região apolar se escondendo dela. Já o fosfolipídio, como tem duas moléculas aqui, ele funciona mais como um cilindro. Então não dá para formar micelas sem nada dentro. Ele forma micelas que têm água dentro também. E vejam, isso aqui é quase uma célula, né? Uma membrana artificial, formada só de fosfolipídios, mas que tem um conteúdo aquoso no interior e no exterior. Porção hidrofílica, porção hidrofílica, porção hidrofóbica interagindo. Tá? Aqui é a estrutura monomérica, né? Que forma essa, não é bem um polímero, mas eles interagem e se agrupam, formando, então, essas micelas. Moléculas anfipáticas têm esse comportamento.
Finalmente, esteroides são derivados do colesterol, que são também moléculas anfipáticas e que, por conta dessa hidroxila, têm esse caráter e também vão fazer parte de micelas de membranas, como nós vamos ver nas próximas aulas. Essa característica de composto anfipático é bastante importante. E também, derivados do colesterol, eu tenho todos os hormônios sexuais, né? Testosterona, progesterona, estradiol, etc. Tá? Bem, eu paro por aqui, essa rápida apresentação dos lipídios. Espero que vocês leiam a bibliografia a respeito para se inteirar, obviamente, dos detalhes que na aula nós não pudemos abordar, mas que são bastante importantes para vocês entenderem o funcionamento das células que serão abordados mais à frente. Muito obrigado.